Olá, eu sou o Bruno e hoje eu vou estar resolvendo uma questão da OBF de 2015, uma questão de eletromagnetismo, que caiu no nível 3 e foi a questão 8, beleza? Então, vamos lá. Uma espira de metal plana com uma distância constante h entre as bobinas e um número total de n de bobinas n é colocada num campo magnético uniforme B igual a B0 cosseno de ômega t perpendicular ao plano da espiral, como mostra a figura. Determine a força eletromotriz induzida na espiral entre os pontos A e C. Suponha N muito maior que 1. Né? Então, ele diz aqui que tem essa espiral aqui e você tem um campo magnético aqui ou entrando, né, ou saindo. Ele vai variar aqui conforme o cosseno de ômega t varia. Né? Então, essa variação do campo magnético vai causar uma variação de fluxo em cada uma dessas bobinas, fazendo com que surja em cada uma delas uma diferença de potencial induzido pela variação do fluxo magnético. Né? Daí ele coloca essas bobinas, né, ele posiciona todas e depois ele liga a primeira no ponto A, né, basicamente, porque aqui ele está pulando por cima das outras, então não estão participando. Então ele liga a primeira no ponto A e a última no ponto C, ok? Aí depois ele liga cada bobina entre si, beleza? Então, vamos lá pegar um pouco de teoria e ideia para a gente resolver essa questão. Bom, basicamente, a gente precisa lembrar que quando você tem uma bobina que ela está sujeita a uma variação do fluxo magnético, do fluxo do campo magnético no tempo, então a gente pode considerar essa bobina como uma bateria, ok? Se esse ponto aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, e a gente tiver nessa bobina uma variação de fluxo magnético no tempo, então a gente vai ter uma força eletromotriz induzida, que é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa, que eu ter o ponto A e o ponto B e entre eles uma bateria com essa força eletromotriz. Tudo bem? Então, ok. A segunda ideia, né? A segunda ideia importante é a gente saber que quando você tem um ponto A e um ponto B e entre eles várias baterias com essas, né, com E1, E2, E3, E4, E5 até N, que são as forças eletromotrizes de cada bateria, então a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual à soma das forças eletromotrizes das baterias, né? Da soma das diferenças de potencial de cada bateria. Então, essa daqui é a segunda ideia importante que a gente vai usar agora para o nosso caso. Então, vamos olhar bem para esse tipo de ligação que ele fez. Bom, primeiro, o que ele fez? Ele colocou esse ponto C ligado à primeira, né? Vamos seguir o circuito aqui. O que a gente tem? A parte negativa aqui da nossa bobina. Aí você segue o circuito e aqui a gente tem a parte positiva da bobina, ok? Ou poderia ser aqui a positiva ou aqui a negativa, tanto faz, tudo bem? Mas eu vou considerar que aqui é negativo. E é claro, né, que em todas as bobinas, se essa daqui for negativa, esse daqui também vai ser, esse daqui também vai ser, esse daqui também vai ser. Porque o campo vai variar igualmente, né? Ele vai apontar para o mesmo lado e vai variar da mesma forma para todas. A única diferença vai ser a área de cada uma, né? Enfim, então, se aqui for negativo, você anda o circuito, aqui vai ser positivo, aí aqui agora vai ser negativo, positivo. Fechei mais uma bateria. Tem a primeira bateria, a segunda bateria. Agora, vamos conectar essa segunda bateria à terceira bateria. Primeiro eu conecto na parte negativa, depois positiva, negativa, positiva. Então, aí depois de ligar na última positiva, eu vou ligar no ponto A. Então, esse desenho aqui, né, utilizando a primeira ideia, eu posso escrever ele dessa forma aqui. Tudo bem? Por quê? Aqui eu tenho o ponto C. Ligo ele, primeira parte negativa de uma bateria, ok? Depois eu ligo essa bateria à parte negativa de outra bateria, que é a segunda bobina. Depois eu ligo a parte positiva dessa bateria à negativa da outra bobina. E assim
sucessivamente. Tudo bem? E depois eu saio da parte positiva da última bateria e ligo no meu ponto A, que está bem aqui. Então, esse circuito aqui é exatamente igual a esse circuito aqui em termos práticos. Tudo bem? Perfeito. Agora, utilizando a segunda ideia, né, a gente pode achar a diferença de potencial entre os pontos A e C simplesmente dizendo, né, que essa diferença de potencial é igual à soma de cada força eletromotriz induzida em cada espira, tudo bem? Em cada bobina. Então, você vai ter aqui uma força eletromotriz E1, aqui uma força eletromotriz E2, E3, E4, devido aí à variação do fluxo magnético no tempo. Então, você vai ter forças eletromotrizes induzidas e, né, conseguindo escrever esse circuito dessa forma, dá para ver claramente que a diferença de potencial entre A e C vai ser justamente a diferença de potencial, a soma das diferenças de potenciais de cada bobina aqui. Tudo bem? Beleza, então. A gente agora pode ir para a solução, né, propriamente dita. Então, vamos só escrever a última coisa que a gente tinha analisado, que é justamente a diferença de potencial entre A e C. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A diferença de potencial entre A e C vai ser justamente E1 mais E2 mais E3 mais até EN, né? Sendo E1, por exemplo, a diferença de potencial nessa primeira bobina, E2 nessa segunda, E3, E4, EN nas de lá de dentro. Beleza? Então, entendido isso, agora a gente pode, vamos só escrever isso aqui de uma outra forma, a gente pode escrever isso aqui também como somatório, né? De I variando de 1 até N de E de I, né? Essa daqui é a força eletromotriz induzida em cada espira, ok? Então, para resolver esse somatório aqui, a gente precisa achar EI, que a gente vai chamar, que é a força eletromotriz induzida na iésima bobina, ok? E para isso a gente pode usar a lei de Faraday-Newman, né? Que a força eletromotriz induzida vai ser igual à variação do fluxo magnético no tempo, tudo bem? E isso aqui vai ser igual a menos. Bom, perceba que o vetor campo magnético ele vai ser perpendicular à superfície, ok? Então, ele vai ter o mesmo módulo em todos os lugares, então o fluxo vai ser justamente a área vezes o campo, né? Puramente a área vezes o campo daquele momento. E outra, a área não vai variar com o tempo. Então, a gente pode usar ela aqui tirando da derivada. Então, a gente pode chamar, por exemplo, a área da iésima bobina de A de I, e a gente pode tirar ela da derivada e a gente só fica com a derivada do campo no tempo. Tudo bem? Isso daqui vai ser igual a... Bom, a área a gente pode escrever como π vezes R de I ao quadrado. Porém, na questão, ele dá pra gente que o raio de I, na verdade, é I vezes H. Por quê? Porque a primeira bobina tem o raio H. A segunda bobina, ele fala que tem uma diferença, tem uma distância entre elas de H. Então, a segunda bobina vai ter raio 2H. Aqui um H, aqui outro H. A terceira um raio 3H, 4H, 5H e assim por diante. Então, a gente pode escrever esse RI como I vezes H. Ok? Que a gente pode tirar o H em evidência, né? E escrever H ao quadrado vezes I ao quadrado. Tirar em evidência não, né? Só usar a propriedade de potenciação. Beleza? Então já escrevemos o A de I. Agora a gente vai derivar a expressão que ele nos dá. Ele diz que B de T vai ser igual a B0 cosseno de ômega T. Tudo bem? Então, para derivar isso, a gente tem que saber que a derivada do cosseno é menos o seno, perdão. Então, esse sinal aqui vai embora. Isso aqui vai ficar π h ao quadrado I ao quadrado, vezes a derivada B0, né, que é uma constante. A derivada do cosseno é menos o seno, então aqui vai ficar seno de ômega t. E pela regra da cadeia, a gente também deriva a parte de dentro. Bom, então esse daqui
vai ser a força eletromotriz induzida na iésima bobina. Então, o que a gente quer é simplesmente o somatório, né? Então, o AC vai ser igual ao somatório de E de I. Mas perceba que, de EI, né? Mas perceba que π é constante, h ao quadrado é constante, B0 é constante, seno de ômega t é constante, por quê? Porque vai estar em todos E de I, EI, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, e ômega também é constante. Então, todos eles vão sair do somatório. A única diferença de E1, por exemplo, e E2 vai ser esse I. Então, o que a gente vai ter é que o AC vai ser π, h ao quadrado, B0, ômega, seno de ômega t, vezes o somatório de I ao quadrado, com I variando de 1 até N. Esse somatório, a gente pode repetir o resto, B0, ômega seno de ômega t. Esse somatório é um somatório conhecido, né? Ele é o somatório de 1 até N dos naturais ao quadrado, tudo bem? E esse somatório, ele até dá na prova essa informação, mas esse somatório é bem conhecido, então já vou escrever direto, N vezes N mais 1, vezes 2N mais 1, sobre 6. Né? Esse é o valor desse somatório. Mas no enunciado, ele dá que N é muito maior do que 1. O que significa isso? Significa dizer que N é aproximadamente igual a N mais 1. Ok? Por quê? Justamente porque quando você tem uma coisa muito maior que 1, por exemplo, 1 trilhão, e você soma 1, vai acabar que não vai fazer muita diferença, né? N e N mais 1. Então a gente pode tirar esse N mais 1 e esse 2N mais 1 e escrever somente N e 2N aqui, né? Pela condição que ele dá no enunciado. Então a gente vai ter que esse somatório vai ser N vezes 2N sobre 6. A gente pode simplificar aqui, vai ficar 3, então fica N ao cubo sobre 3. N ao cubo, aqui, N ao cubo sobre 3. Então, essa é a nossa resposta para o problema, tudo bem? Uma questão até bem simples, né? Mas com uma ideia, na verdade duas ideias, né? Bem legais aí, que a gente usou. Ela pode ser um pouco assustadora de início, mas sabendo derivar, a regra da cadeia, tudo certo, e tendo a ideia do somatório, fica uma questão aí bem tranquila. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.